Buenas galera, eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para o nosso segundo vídeo sobre a Comic Con RS. A gente já teve o primeiro na semana passada e hoje a gente vai ter a segunda entrevista que eu fiz. Bom, essa minha parte aqui, falando um pouquinho, vai ser bem curta, porque como vocês estão vendo, eu tô completamente sem voz, né? Eu fui no jogo do futebol feminino que teve do Inter agora, domingo, e acabou a minha voz. Então, por sorte, hoje é um vídeo muito mais focado na entrevista. Então, eu não tenho muito o que falar, eu vou apresentar mais quem a gente vai falar hoje. A entrevista é com o Max Andrade. E vocês devem lembrar, eu já falei dele aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre Juquinha, que é um dos lançamentos recentes dele. O link está aqui no card. Só que o Max não é só o autor de Juquinha, né? O Max é um dos principais nomes do mangá brasileiro. Ele publicou Tools Challenge, que é uma série completa em 6 volumes. Então ele tem a obra publicada aqui no Brasil. Ele também publicou The Hype, junto com o Marcel Ibaldo. Ganhou o HQ Mix, então também uma baita história. Recentemente ele teve o Juquinha em 2020 e agora 2022 ele está saindo com a graphic novel do Anjinho, lá pelo selo Graphic MSP. O que já dá um tom muito grande do que é o Max no mercado nacional, né, pessoal? Ele está saindo pela MSP, que está reunindo os maiores nomes do mercado brasileiro para fazer histórias sobre os personagens da Turma da Mônica. E eu conversei um pouco com o Max sobre isso também, falei sobre a carreira dele, sobre Tools, sobre Juquinha. Então ficou uma entrevista bem legal, uma entrevista longa. Naquele vídeo do Juquinha eu falei para vocês acompanharem o trabalho do Max. Então eu vou deixar aqui de novo todas as redes sociais do Max, acompanhem o trabalho dele. E vai vir coisa boa aí, eu já tive uma palhinha ali do que ele está trabalhando. Então vem muita coisa legal, além dos trabalhos atuais dele, que já são muito legais. Eu ainda preciso pegar, por exemplo, Elemento em Comum, que já lançou há um tempo. Então fiquem de olho no trabalho do Max e eu recomendo bastante. Então, sem me alongar muito aqui, assistam a entrevista ficou fantástica e no final tem recados. Bom galera, agora a gente está com o Max Andrade, que é um mangaka, um dos principais aqui do país, vamos ser bem sinceros. E Max, a primeira pergunta pra gente começar bem, por que mangás, né? Por que esse estilo de quadrinho? Começou me constrangendo já, né, cara? Eu não sei, eu não tenho uma resposta pronta assim na ponta da língua, mas eu sei que foi o mangá, né? Porque eu já consumia quadrinhos quando eu era criança, Turma da Mônica, Disney, Marvel, DC, que meu pai gostava, mas foi o contato com o Dragon Ball em 2000 que mudou minha vida, sabe? Por mais que é isso que eu falei, eu gosto e com o tempo depois a minha relação com esses outros quadrinhos também foi mudando, mas o que fez tudo mudar foi o mangá. Eu sinto que o que eu tive, né, quando eu entrei em contato com o Dragon Ball e aí logo em sequência Samurai X e Hakusho, principalmente essas três foram os pontos chaves assim, eu me sentia muito representado, sabe? Era meio que isso, uma coisa meio, cara, eu compreendo isso, eu sou compreendido. Era mais ou menos isso, sabe? Bom, um dos seus trabalhos que, pelo menos pra mim, foi mais marcante, foi o que te apresentou pra mim, foi Tools Challenge. E, sinceramente, de cabeça, eu consigo pensar poucas séries de mangás brasileiras. A gente tem Holy Avenger, mas depois é Tools. Como foi fazer uma série longa, né, cara? Porque não é o comum, normalmente o pessoal lança um volume único, mas tu já foi de cara uma série longa. Como é que foi fazer isso? Qual foi as dificuldades disso?
Cara, primeiramente foi falta de noção, né? Tipo, um cara muito moleque, querendo fazer a parada acontecer. E, obviamente, como meu espelho era os mangás, então eu queria fazer uma série, queria fazer um mangá de luta, queria fazer um mangá com torneio. Eu trabalhava num depósito de ferramentas, né? Desde os 14 anos. E aí lá existem aquelas ferramentas daquele tamanho de verdade. Então, quando o povo fala, ferramentas gigantes, não, é ferramentas. Tem Só, daquele... chave grifo. A única que não tem daquele tamanho é a chave de fenda, né? Mas as outras, elas realmente existem, aquelas ferramentas gigantes, né? E aí pensei, né? Vou usar isso daqui e tal. E aí, enquanto eu fazia alguns one-shots às vezes, né, pra mandar pra concurso, eu via que era muito penoso toda vez que eu ia começar a fazer um trabalho, eu ter que começar do zero. E aí eu falei, eu vou usar o Tools Challenge, que eu tinha as primeiras páginas, né? Falei, eu vou usar essa série pra ser o meu laboratório de evolução, sabe? Então, assim, enquanto eu melhorava no meu desenho, na minha escrita, tudo que eu aprendia, eu aplicava no Tools. Então foi uma coisa meio assim, vai ser o meu... Porque fazer um segundo capítulo era mais fácil do que começar uma história do zero, sacou? Então eu comecei um capítulo por capítulo, e aplicando as coisas que eu ia aprendendo, as técnicas, e aí eu pegava o que eu tinha aprendido por praticar no Tools e fazia nas outras obras, que eu já estava mais desenvolvido, sacou? Então o Tools foi meio que o responsável pela minha evolução como quadrinista, sabe? Bom, um dos mais recentes teus, né, tirando o Anjinho, que a gente vai falar mais pra frente, foi o Juquinha. Eu já falei dele lá no canal até. Eu fiquei encantado por esse gibi, é um dos meus favoritos. Tu viu aqui no evento eu falando pro pessoal, não, pega o Juquinha, porque, cara, é fantástico. E eu vi que tu falou lá no painel de mangás que teve mais cedo, que o Instagram te ajudou muito por dar toda uma... E realmente, pra mim, a sensação, lendo o Juquinha, é que tu levou a narrativa pra um outro nível, cara. Porque é ilustração, tem um QR Code pra um vídeo no YouTube, letra de música, referências, tu fez tudo em Juquinha. A internet, ele ser uma coisa mais voltada pra internet, ajudou nesse ponto de tu poder experimentar mais? Sim, com certeza. O que eu tinha, né, falei naquele painel, né, pensei em parar até depois do Tools, que eu falei, o que mais que eu posso oferecer? Já me entreguei tanto, né, nessa parada, eu não sei onde que isso tá indo, a gente nunca sabe exatamente, né, tava muito cansado, mas as ideias não param, esse é que é o negócio. Tipo, é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, sabe, cara? Tipo, tá lá o negócio, e vinha, e aí eu anotava tudo, e aí quando o Juquinha apareceu como personagem pra mim, várias dessas ideias que eu tinha anotado durante esses, sei lá, 6, 8 meses, que entre o fim do Tools e o começo do Juquinha, tinha muita ideia que cabia nele. E aí eu comecei a pegar essa aqui, e montar a narrativa dele, né, o esqueleto do que eu queria dizer com esse personagem, né. E aí uma das coisas que eu tinha, né, nesse processo eu falei, eu quero usar o engajamento de rede social, quero me provar que eu sou capaz de fazer um desses quadrinhos de rede social que viraliza, assim, mas aí eu não consigo me enganar também, assim, era uma coisa muito, eu preciso fazer uma coisa que eu gosto, que eu quero, e aí, por exemplo, é o caso de não ser tirinhas, porque o ideal talvez seria fazer tirinhas. Sim. Mas o Juquinha tem episódio de 1 quadro, tem episódio de 10, que é o limite, é o menos e o mais. Mas aí tem uns que é 2, uns que é 5, uns que é 7. Eu falei, vai ter o tamanho que tiver que ter. Então no começo eu pensei em fazer tiras, porque o pessoal gosta de compartilhar a imagem completa já, né? Mas eu falei, não, eu vou fazer uma coisa que eu acredito do jeito que eu quero, isso ia me limitar, né, de certa forma. Então, na verdade, eu falei, eu vou usar todos os recursos possíveis dentro do Instagram, né? Que é o caso de marcar pessoas, por exemplo. Isso é uma coisa que se perdeu no livro, né? Eu não quis repetir, porque eu tive que fazer o livro escolhendo, né, e tal. Esse negócio do QR Code foi a forma de apresentar vídeos, mas tem localização, tem música, tem uma série de elementos, página colorida, página preto e branco, GIF, e aí o livro foi uma transformação dessa experiência, mas tem hora que eu marco uma pessoa lá, então assim, eu realmente fiz o que dava pra fazer no Instagram, na plataforma, sabe?
Tá, vamos falar agora da cereja do bolo, que é o teu lançamento atual, é o que tu tá divulgando, que é a MSP do Anjinho. E a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre a importância dela, mas antes eu queria saber como é que foi o convite, como é que é receber o convite para te trabalhar com uma coisa que é quase um marco nacional, né? Porque todo mundo conhece a Turma da Mônica. E tu tem na tua mão um personagem tão famoso assim. É engraçado porque eu fui lá pro Japão, né, pelo Silent Mangá 3 vezes, mas um amigo me contou um exemplo, né, que contou pra mãe que eu tava fazendo a graphic do Anjinho, e a mãe sabia toda a minha história, mas ela falou, agora ele vai dar certo, agora ele tá decolando. Porque, cara, a Turma da Mônica, ela tem um peso muito maior do que isso, porque, pô, Shonen Jump, isso aqui, o povo aqui não entende, entendeu? Agora, Turma da Mônica, você tá trabalhando com a Turma da Mônica, lá no Brasil, o povo sabe, entendeu? E então mudou muito a percepção de muita gente sobre o meu trabalho e tal, foi incrível. E o convite foi por telefone, em casa, todo o contexto da pandemia, sabe? E assim como o anúncio, né? O nosso anúncio não foi na Comic Con presencial, foi na virtual. Então a gente passou por uma série de diferenças do que era o normal, né? Então eu tava sozinho na minha casa, com as minhas gatas lá, eu tenho 2 gatinhas. E na verdade eu tinha uma só ainda. Não tinha a segunda ainda. Era isso, eu tinha só uma gatinha, porque já faz quase 2 anos esse convite, sabe? E aí tava lá, não tinha nem vacina no Brasil ainda, sacou? Então, era eu isolado na minha casa, peguei a Luana, minha gata, dancei com ela, pedi uma pizza, porque não dava pra fazer muita coisa, sabe? Mas eu fiquei muito feliz, cara, e eu guardei, eu contei para pouquíssimas pessoas, no dia do anúncio, foi o dia de estourar a internet mesmo. Bom, Anjinho, ela tem uma grande carga sentimental, é uma obra que me deixou extasiado, cara. Eu gosto muito de obras sentimentais e, cara, Anjinho foi uma coisa. E Juquinha também tem muito disso. Tu consegue trazer essa tua carga de sentimentos. Anjinho tem um peso importante, que a gente não vamos dar o spoiler, mas ela tem um peso importante ali que o leitor vai ver. E, cara, o leitor sente isso, sabe? Eu conseguia... O Anjinho, eu tava sentindo aquilo que o próprio personagem queria passar. Em Juquinha também, e eu vejo, pesquiso sobre o Juquinha, eu vejo o pessoal que tatuou, o pessoal que fala, que tem as frases dele, porque é algo muito sentimental. E esse é um ponto forte muito teu. Como é que tu consegue transferir isso para as obras e como é que tu recebe também do leitor quando o pessoal te manda que, nossa, essa obra mudou minha vida, eu tô emocionado? Cara, é muito louco, porque enquanto você tá falando, eu tô pensando umas bobagens aqui, porque, tipo assim, eu só sei fazer desse jeito, só sei fazer assim, esse é o tipo de autor que eu sou, sabe? E é mais do que o tipo de autor que eu quero ser, é o tipo de autor que eu sou, sabe? O Lourenço, né, que eu tenho a camisa dele aqui, ele fala que o estilo, quando você tem o seu estilo, você não cria o seu estilo, você aceita ele, sacou? E eu acho que isso vale pra escrita também, tá falando de desenho, mas isso vale pra escrita, então eu sou o Max, eu não posso ser outra pessoa, sacou? E eu sou desse jeito. Então o único tipo de trabalho que eu posso fazer é esse. Eu só posso ser 100% verdadeiro o tempo todo, sabe? Às vezes tem coisas que eu não consigo falar ainda sobre, mas eu não tô mentindo sobre elas, só não estou falando, sacou? Então, as coisas que eu falei no Tools, no Juquinha e no Anjinho são as coisas que eu precisava falar na hora que eu falei, sacou? E eu queria fazer a graphic do Anjinho desde o começo, né? Desde que começou o projeto, sabe? E eu nunca falei isso pro Sidão. E ele me convidou pra fazer exatamente o personagem que eu queria. O convite foi pro Anjinho, não foi? Todas as graphics MSP, você é convidado pra fazer o personagem específico que o editor escolhe. Ele já faz o match, né? Eu achei que sempre foi coisa tipo, queremos que tu faça uma MSP, tu tem interesse em qual personagem? Não. Sempre foi assim, tipo, o Danilo vai fazer o astronauta. Turma da Mônica, o Vitor e a Lu, porque, pô, obviamente alguém escolheria a Turma da Mônica no começo, mas não, o Sidão escolheu o Vitor e a Lu pra fazer a Turma da Mônica, né? E isso é incrível, porque assim, dá muito certo, e aí isso, você pensa que qualquer outra pessoa fazendo ia ser outra coisa completamente diferente, mas eu fui chamado exatamente pra fazer o que eu queria. E assim, não é o Cebolinha, não é
a Mônica, que assim, tudo bem, um cara falar, eu quero fazer a Mônica, agora eu queria fazer o Anjinho, sabe? É um personagem clássico, ele tem 60 anos, mas é um personagem secundário, e eu queria fazer exatamente ele, e obviamente que você já leu, você sabe por que eu queria fazer o Anjinho, e cara, eu sempre quis, e foi na veia, né? Eu acho que esse selo todo tem uma mística que envolve ele, que faz as coisas darem muito certo, né? E é isso, assim, o Anjinho tá lá porque ele é verdadeiro. E esse ser verdadeiro também, ele envolve eu me entregar e eu me dedicar muito. Então, assim, porque se você falar, pô, é só ser verdadeiro, mas isso vai se manifestar como? Em estudo, em leitura, em prática, em reflexão, em demorar muito para fazer a página por colocar muito cuidado nela. Então não é só esse negócio de falar do o sentir, ele se manifesta na ação, sacou? Então acho que é por eu colocar essa coisa, carga sentimental da minha vida em todos os trabalhos e pôr isso à prova, sabe? Eu realmente me fodo muito pra fazer gibi, sabe? E eu acho que vale a pena. É mais ou menos isso, sabe? Galera, só um aviso rápido aqui no meio da entrevista. Essa pergunta, ela tem um spoiler de Anjinho. Então, se vocês não quiserem pegar algum spoiler, não é um spoiler muito grande, tá? É só um personagem que aparece na obra. Mas se vocês não quiserem pegar esse spoiler, eu vou botar aqui para pular já direto para a próxima pergunta. Então, só esse pequeno aviso, continuem com a entrevista aí. Bom, já que tu falou do teu trabalho, da tua dedicação, essa era justamente a próxima pergunta. Porque, cara, quando eu leio as tuas obras, a sensação que eu tenho, e eu falei isso no vídeo do Juquinha, é que tu tem um domínio absurdo de tudo. Tu sabe tudo do mundo. Cara, Tools Challenge, a gente tem as referências às músicas, e aí, cara, Juquinha tem de tudo, sabe? Uma cena de Dragon Ball, uma referência a uma fala de um personagem, ou um quadro que tem as vidas do Mario num canto. Anjinho também. Anjinho, tu tem um domínio absurdo. Parece que tu que criou a Turma da Mônica, porque, cara, tu conhece os personagens, tu conhece as histórias, né? A tua versão do Anjinho, ela puxa um pouco lá do começo do Anjinho, a primeira aparição dele, depois um outro estilo do Anjinho que também o Maurício fez. Tu traz personagens, por exemplo, até não vai ser um spoiler esse aqui, mas porque é um personagem que ninguém conhecia, que era o Nicodemo, e tu traz ele de volta. Esse é um spoiler pesado, mas tudo bem. Até porque o público do mangá talvez não vai ligar. Bom, desculpa aí, pessoal, mas vamos lá. Cara, tu traz personagens ali que encaixam na tua história e parece que eles foram feitos para aquela tua história. O quanto tu trabalha essa parte das referências, de estudar o que tu vai colocar, como tu vai colocar, é uma pesquisa muito forte, né? Acho que sim, mas tem uma parte natural disso, de, cara, eu tô vivendo o trabalho de quadrinhos o tempo todo, porque é mais do que trabalho, né? Porque, assim, essa ideia de viver trabalho eu não gosto, né? Não é certa, tipo, é um rolê exploratório e tal. Mas a arte é uma coisa diferente. A gente tem que falar que a arte é trabalho pra não ser trapaceado, o povo entender o seu valor e tal. Mas é mais, é além, é uma coisa que é além. Uma coisa que as pessoas fazem em tempos livres, né? Sacou? Tipo assim, quero aprender a tocar música pra me divertir. Então a arte, ela tá além. Então minha vida, ela é totalmente dedicada pra minha arte, sabe? Então eu estou pesquisando agora, enquanto eu tô te respondendo uma entrevista, sabe? Toda a vivência que eu tenho, ter encontrado o João e a Marcele pela primeira vez, reencontrado o Marcel depois de muitos anos, assim, isso pra mim é escrita, sabe? Tipo, eu tô escrevendo, tô vivendo, escrevendo, sabe? E Turma da Mônica é a mesma coisa, sabe? Meu irmão é um leitor de quadrinhos também, desde a infância comigo, ele falou, pô, ia ser legal usar o Humberto e o Nicodemo. Eu falei, vou usar. Falei, vou colocar. Tipo assim, o que eu ia fazer com eles? Não fazia ideia, mas eu falei, pô, eu vou usar pra colocar meu irmão de alguma forma nessa história, sabe? Legal. E aí, a partir disso, eu criei as situações, né? E o Nicodemo tem que ser ele naquele momento, sabe? Então é uma coisa muito simbólica, né? Simbólica com o que tá acontecendo na história. Tu fez um post depois no Twitter que tu fala um
pouco sobre o personagem. Não, ele ainda não. Ele ainda tá. Não. E quem foi que fez? Eu não sei, inclusive eu não vi. E isso é uma coisa que eu estou achando muito legal, assim, que eu vi. Eu não conhecia o personagem, por esse post que eu vi. Saquei. E aí a pessoa puxando a história. Não, muita gente, tem gente que até não sabe falar, devia ter ele, nem leu ainda, sabe? Mas eu acho que uma coisa muito legal que tá tendo é que tem muita coisa de revelação na história e os leitores estão respeitando, não estão contando, sabe? Assim, no geral, não, tudo bem, faz parte. Porque eu acho ainda que o spoiler, ele não é a grande coisa, né? É mais sobre como, né? Porque, pô, o Luffy ficou com aquele transformação Gear 50, sei lá. E, cara, a próxima capa é essa. Então você vai ver na capa, tá ligado? O Goku Super Saiyajin, na capa seguinte, ele tá lá de Super Saiyajin. Então, assim, mas o que é isso, né? O que é isso, né? Eu acho que isso é mais interessante. Só que a pesquisa estrito sensu, de sentar e pesquisar sobre o material da Turma da Mônica foi muito pequena, sabe? Porque é isso, é uma coisa que eu já, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Então eu já comecei a bolar tudo isso, né? E a história que eu queria contar, que foi aprovada também de primeira, também é uma história antiga que eu já quero contar há muito tempo. Então, eu acho que sim, mas é uma pesquisa grande na parte de estar engajado com o trabalho o tempo todo, sabe? Bom, agora, para fechar aqui uma última pergunta. O que esperar do futuro do Max agora? A gente pode esperar uma nova série, talvez um volume único. Eu sei que ainda é cedo, porque tu tá ainda trabalhando toda a divulgação de Anjinho, mas talvez Anjinho 2, alguma coisa assim. Já tem planos para o futuro? O que pode vir de Max Andrade agora? Cara, eu quero fazer mais graphics, mas não depende de mim, né? É todo um rolê de coleção, são muitos autores querendo fazer continuação, são muitos personagens novos para estrear, são só 4 títulos por ano, é uma série de fatores que a gente pode ser que tenha ou não, e se tiver eu quero fazer uma história melhor ainda, né? Isso eu falei desde o começo, quando foi revelado, eu falei que eu quero fazer um monte de quadrinhos melhores do que o Anjinho, porque se eu for continuar fazendo quadrinhos, é óbvio que eu quero fazer obras melhores, mas eu nunca mais vou fazer uma obra tão significativa. É a coisa mais importante que eu já fiz na minha vida e vai continuar sendo, a não ser que eu, sei lá, seja pai, né? Que eu vá ter uma filha e tal, mas assim, enquanto isso não acontecer, vai ser a coisa mais importante que eu já fiz. É uma coisa que tem uma potência de transformação mesmo, que eu coloquei tudo que eu tinha ali, sabe? Entreguei mas a segunda não vai ser tão significativa, mas eu quero que seja um quadrinho melhor, entendeu? E é isso, tecnicamente eu posso continuar me esforçando pra entregar uma coisa melhor. Aí as outras coisas, cara, eu tenho muita ideia, só que é muito difícil fazer quadrinho no Brasil, então a gente vai se virando, vai se equilibrando e fazendo. Eu tenho muitas ideias e muitos projetos eu tenho até a prospecção, assim, de falar, putz, esse aqui seria legal nessa editora, esse aqui seria legal nessa, mas é tudo desejo. O que eu quero mais é continuar fazendo, de fato, né? Que tenho muita ideia, tem coisas para histórias curtas, porque vão sair coletâneas e tal, e alguns álbuns já pensados, mas tudo depende de conseguir lugar para publicar, conseguir estrutura. Mas eu espero que, né, o novo quadrinho, o álbum, seja lançado até no máximo no fim do ano que vem. Então, final de 2023, um livro novo, álbum fechado. E é um livro que é tão importante quanto Tu, Anjinho e Joquinha, que é um tópico muito... Eu pego um tópico da minha vida, muito importante, muito sensível, que eu preciso falar sobre ele, e eu desenvolvo na forma de... Nunca é autobiográfico, é sempre, né, com uma história. E aí, dessa vez, não vou falar sobre o que eu vou falar. Vamos deixar os spoilers. Bom, pra gente fechar então, um bate-bola bem rápido, tá? Uma pergunta, uma resposta, tiro curto. Um mangá japonês. Hokudenashi Blues. Um mangaka japonês. Yoshihiro Togashi. Um quadrinho nacional. Quadrinho nacional Quack, do Cajipato. Um autor nacional. Lourenço Mutarelli, o maior de todos. Uma música pra gente escutar lendo o Anjinho. Putz, essa é pra você, primo, do Emicida.
o primo. Agora essa não tinha dado. Liberei. E pra gente fechar, o Hexa vem esse ano? Eu nem sei se eu quero mais, cara. Pô, eu acho que na hora da Copa eu vou entrar no ritmo e vou falar Brasil. E principalmente dia 2, se Deus quiser, né? Se a gente se resolver, aí a gente vai torcer pro Brasil ganhar de novo. É isso. Eu espero que sim. Obrigadão, Max. Valeu. Cara, eu que agradeço. Bom, essa foi a entrevista do Max. E agora os recados, né, pessoal? Quem me acompanha no Twitter já tinha visto, eu já tinha meio que vazado. Mas o Max autografou 2 edições de Juquinha pra gente, tá? Tá aqui as 2 autografadas pelo Max. E por que isso é legal, né? Porque, bom, a gente vai sortear essas edições. Na verdade, uma delas vai ser o prêmio do Bolão 2022, tá, pessoal? Se vocês já estão participando do nosso bolão de anúncios, Juquinha autografado pelo Max vai ser um dos prêmios. Então, com isso a gente fecha ali os prêmios do bolão, tá? A gente tem O Marido do Meu Irmão completo. Vamos ter as obras da... Putz, eu esqueci o nome da autora. Mas a gente vai ter as obras da autora de Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Vai ser tanto Minha Experiência quanto o novo que a New Pop está lançando. E o terceiro prêmio é o Juquinha autografado. Então são 3 prêmios bem legais, que é para quem já está participando do bolão, tá, pessoal? Mas isso já dá uma ideia para vocês de participarem do bolão do ano que vem, porque esse é o nível dos prêmios que a gente entrega. Então no ano que vem vai vir prêmios mais legais ainda. Já o segundo volume, a gente vai sortear lá no Instagram. Tá? A gente está fechando uma parceria com o Mangateria, que é de um amigo meu, então a gente vai juntar aí os 2 canais para fazer um sorteio. Semana passada eu já tinha falado do Joy Comet, então a gente vai sortear também o Joy Comet e o Juquinha. Vão ser 2 sorteios, 2 vencedores. Então acompanhe nossas redes sociais. Eu acho que ainda essa semana ou semana que vem já sai esse sorteio, tá, pessoal? E bom, por hoje é isso. Não tem muito mais o que a gente falar. O foco desse vídeo era realmente a entrevista com o Max. E acompanhem nosso Instagram. Rolou agora esse final de semana os posts de como foi a Comic Con RS. Ainda essa semana rola mais um que é sobre o painel de mangás. E é isso. Hoje a gente está indo ao ar com o 99º vídeo do Itadakimasu. Né? E é legal, acabou casando tudo, né? Semana passada a gente teve o 50º Itadakimasu e hoje é o 99º vídeo do canal. Isso quer dizer que o próximo vídeo é o vídeo 100 e vai ser o Itadakimasu 51. E como vai ser o 100º vídeo do canal, vai ter que ser uma obra especial, né? E, de novo, tudo casou, tudo ficou perfeito para que justo no 100º vídeo a gente pudesse falar de um dos maiores lançamentos no mercado de mangás nos últimos 20 anos. O nosso vídeo de quinta vai ser sobre Nausicaa do Vale do Vento. Eu já tô lendo e quinta-feira a gente vai falar dele. Até lá!